No programa Mais Saúde de hoje, nós vamos responder a uma série de questões que você manda ou aqui através do e-mail maissaudetv@cançãonova.com ou para o programa Mais Saúde Rádio, que é feito diariamente por mim de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia a 1h, ou para o Dr. Roque Savioli, que tem o programa aos sábados, das 12h30 às 13h30. Então, por isso mesmo, meu convidado de hoje é o Dr. Roque Savioli, cardiologista, médico supervisor da divisão clínica do Instituto do Coração aqui de São Paulo, atuando na unidade de cardiogeriatria. E pode ser que você que esteja assistindo pela primeira vez o programa deve estar se perguntando, uai, um cardiologista falando de depressão, como é que é isso? Bem-vindo, Dr. Roque, mais uma vez aqui no Mais Saúde. Obrigado pelo convite. Pode parecer estranho, né? O cardiologista falar sobre depressão, mas é absolutamente viável e comum porque nós cardiologistas, clínicos, cardiologistas, ginecologistas, somos os primeiros a receber as pessoas deprimidas. Isso é um motivo. E segundo motivo, que a depressão hoje é considerada uma das causas, um dos fatores de risco para a doença do coração. Porque as pessoas que têm depressão, a gente sabe que a possibilidade, a chance dela desenvolver uma doença do coração, um infarto, um acidente vascular cerebral, um derrame, é maior. Então é por isso que a gente tem que entender um pouco de depressão. E como clínico, eu sou obrigado a saber, a entender e sou obrigado, pelo menos, a dar o tratamento inicial daquelas depressões mais leves que chegam no consultório da gente. O Dr. Roque também, além de autor de vários livros com esse tema, tem várias palestras aqui feitas na comunidade Canção Nova que você também pode estar adquirindo. Depois a gente vai conversar um pouco a respeito. Agora, amor, não se falava tanto de depressão antigamente. O que é? Veja bem, não se falava e não se fala muito, né? Porque hoje ainda depressão tem aquele problema, né? A pessoa com depressão é catalogada como uma doente mental, né? Tem isso. Antigamente, porque o diagnóstico era difícil, não era tão regulamentado como hoje o é, né? E também porque a pessoa esconde. A pessoa que está com depressão, ela se esconde, ela tem medo de contar. Porque a maioria das pessoas acha que a depressão não é doença ainda. A maioria das pessoas acredita que a depressão seja uma forma de se chamar atenção, que falta de carinho, falta de amor. E como acontece muito em mulher, então fica toda essa chacota nesse nível. E esquece que a pessoa que está tendo depressão está sofrendo, tendo uma doença grave, que é uma coisa que a gente sabe hoje, toda a história, vamos dizer, o mecanismo da depressão, a gente sabe toda a bioquímica da depressão, a gente sabe que é uma doença. Então, se você está me vendo agora e você não acredita que a depressão seja uma doença, que seu esposo, sua mulher, a sua filha está com depressão, você acha que aquilo não é real, que na minha família não tem disso, né, que falam disso, né? Que isso é sinal de fraqueza, que é fraqueza da mulher, você é um cara fraco, por isso você está deprimido. Não, você está errado. É uma doença que você dê graças a Deus que não está acontecendo com você, mas que poderia muito bem você ser um deprimido, né? Poderíamos dizer que a depressão, ela piorou, ela aumentou devido aos fatores dessa modernidade? Sem dúvida alguma. A depressão é a doença do século XXI. E a gente sabe muito bem que isso está associado, primeiro, pela falta da família, né? Falta da união familiar. Da família, né? Hoje não existe, como dizia o Padre Léo, existem famílias, né? Ilhas de pessoas que vivem numa mesma habitação, né? Num quarto, mesmo teto. No mesmo teto. Cada um num quarto. A falta da família, a união familiar, esse conforto, esse suporte familiar que não existe. Segundo lugar, eu acho muito também que está relacionado às metas exageradas das pessoas. Essa sociedade consumista, capitalista, que as pessoas querem ter e não ser, né? Quer dizer, eu vou querer, faz uma meta absurda, né? Eu vou querer ter isso, comprar aquilo, quero ser isso, aquilo. Você não consegue, então esse vazio que te dá, se você não tiver preenchido esse vazio com alguma coisa mais eterna, vamos dizer assim, você vai cair em depressão. E o estresse, Dr. Roque, tem alguma coisa a ver? Sem dúvida. Olha, existem vários tipos de depressão. Uma depressão eu chamo de circunstancial. É aquela que acontece assim pontualmente.
né? Não é aquela que o sujeito traz a vida inteira, que tem lá suas marcas no seu inconsciente, não é aquela que o sujeito traz com genética, sabe que tem, mas é aquela que o sujeito, vamos dizer assim, o cara que trabalha muito, está estressado e depois de um estresse ele começa a ficar triste, começa a perder o humor, ou depois de um trauma maior, sabe, também, uma perda maior, né? Uma perda familiar, uma perda financeira, aí o sujeito começa a ficar triste, começa aquilo que a gente chama de humor deprimido, né? O cara que sempre está para baixo. E junto com isso vem várias coisas, porque, veja bem, é normal você sentir tristeza. Faz parte do psiquismo. Alegria e tristeza tem que estar presente. O que está errado é a pessoa ficar triste e junto com a tristeza vem perda de apetite ou ganho de apetite, perda de concentração. Terceiro, pensamentos ruins, né? Ideações suicidas, as pessoas começam a pensar em morte, minha vida não tem sentido, sabe? A única solução para mim é morrer. Então começa a pensar assim. Depois vem, ou tem insônia ou dorme muito. Então as duas coisas. Ou come muito e engorda, ou não come nada e emagrece. Aí não quer sair de casa, perde o prazer pela vida, quer dizer, não quer tomar banho. E a coisa vai piorando até chegar numa coisa que é o suicídio, que é muito comum em depressão. Eu lembro que no livro que você escreveu, Depressão, onde tem uma escala. Existe uma escala, porque como é que a gente faz diagnóstico de depressão? Né? Não dá para você fazer como é um diabetes, você colhe o sangue e a glicemia dá alta. Não é como infarto que você vê um exame. A depressão, o diagnóstico é feito através de escalas, de umas perguntas que a gente faz para o paciente e através da pontuação dessa escala você chega, vamos dizer, a uma ideia se o sujeito tem uma depressão leve, pequena ou não. Eu coloquei nesse livro Depressão Onde Está Deus, que você também encontra, você pode comprar aqui do Davi, que é a operadora 12 3186-2600, operadora 12 3186-2600, que é o telefone do Davi, você compra esse livro. E aqui eu coloquei uma dessas escalas para você avaliar a sua condição psicológica, uma coisa assim mais assim, por cima, né? Só para ter uma ideia. E muita gente observa muito bem que às vezes você pensa que você não está doente, mas você vai ver que você tem um grau já de depressão de média para moderada por aí. Então, falando do livro que você pode adquirir, tem um outro excelente também, que é Não Entre em Pânico, né? Que também... que é o parente da depressão, né? O pânico vem junto com a depressão, às vezes. Então, são os dois livros, né? Que eu acho assim, interessantíssimo, que você pode estar adquirindo aqui pelo Departamento Davi e aí fazendo a diferença, ajudando no projeto Daime Almas, porque programas como esses de utilidade pública são possíveis graças a essa obra maravilhosa que é mantida por você, sócio, e se você não é, convidado está para também se tornar. E esse livro tem uma coisa interessante também, que o prefácio dele foi escrito pelo Padre Léo. Tá fantástico. Só o prefácio era um livro. Que ele fala em buscar as coisas do alto, né? Que ele fala de Colossenses, quando ele cita que nós devemos buscar as coisas por alto. E a depressão é você procurar as coisas de baixo. Exato. Aí, falando ainda do Departamento Davi, estava comentando que tem um novo livro, A Filha da Fé, agora numa edição atualizada. Se você tem o antigo, aqui é a continuação da história. Inclusive, a gente tem umas fotos que eu coloquei que estão bem assim ilustrativas da primeira parte que tinha no livro. Então, esse aqui já é a quarta edição, que já está disponível e já está também aí no Departamento Davi. Mas no Departamento Davi, o pessoal também pode adquirir as suas palestras, porque tem os Kairós de Depressão, que você pode estar ligando também na comunidade para saber quando vai ser o próximo, que normalmente o Dr. Roque faz juntamente com o diácono Nelson Correia, né? São momentos muito interessantes, de muita bênção. Lindos. Né? Muito interessante mesmo. Cura. Muita cura, porque os momentos de oração que o diácono faz, junto com as explicações que eu vou dando, que Deus vai nos iluminando naquela hora, a gente vai fazendo,
tem dado resultados fantásticos. E já tem várias palestras, né? Várias. Tem então, várias. realmente valeria a pena você estar adquirindo. É uma maneira também de você estar ajudando. E outra, às vezes a gente não tem condição de estar tocando nesse assunto com alguém, mas uma palestra... Exato, exato. Emprestando... Às vezes, como é que você vai falar para a pessoa? Você está com depressão ou como é que vai? Então, às vezes, de repente, você empresta um livro. Agora, o livro é mais difícil, porque a pessoa deprimida, que está naquele estado, não consegue ler Nem direito. ler, Não exato. se concentra, se perde, e começa um negócio e para na metade, começa outro. Quer dizer, é meio confuso, é muito confuso. Então, a palestra é realmente, eu acho que é um veículo excelente, uma ferramenta abençoada, que vale a pena você estar fazendo uso dela. Mas no próximo bloco, nós vamos estar falando de algumas novidades, porque a depressão é algo que está sendo muito estudado pela ciência, porque né? Como é muito frequente a depressão, você vê 10% da população mundial com depressão, e cada vez pior, né? Que com essa história toda de globalização, Exato. as doenças se globalizam também, né? Exato. Então, tudo mais comum. Então, por isso que se estuda muito, e hoje tem um conceito espetacular que nós vamos falar depois, logo no próximo bloco. Pois é. Que é a depressão como uma doença inflamatória, como sendo uma inflamação. Então, gente, olha só, quanta coisa, né? Tudo está sendo doença inflamatória, parece, tudo né? agora Parece que é inflamação. moda. O mundo está inflamado. Bom, isso não tenha dúvida. Inflamado a começar pela obesidade, né? O mundo está gordo, inflamado e está morrendo do coração, morrendo com depressão. Então, verdade. Então, essa visão da obesidade como doença inflamatória, você tem naquele livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que realmente está uma bênção com altíssimo número de livros vendidos, porque aí a gente vê o quanto realmente você consegue esclarecer. Fora isso, você vai ver que não é só o mecanismo da obesidade. A obesidade também vai podendo ela, por ser uma doença inflamatória, podendo até provocar... Sim, várias outras doenças. Outras doenças. É todo um contexto, né? Começa com a inflamação que vai embora. Então, gente, realmente tem muita coisa nova. O Dr. Roque está sempre estudando e lendo artigos científicos, que tem muita coisa nova que nós vamos estar falando agora no próximo bloco. E lembrando que realmente programas como esse existem, né, Dr. Roque, é porque nós temos a possibilidade... Colaboração dos sócios. Exatamente. Através do débito automático, né, através da contribuição mensal, da compra dos produtos da evangelização do Davi. É graças a você, a nós que somos sócios da Canção Nova, quer dizer, contribuímos todos os meses, é que existe um programa que leva a você as informações sobre a sua saúde. Exato. E esse programa fica disponível depois no blog.cançãonova.com/mais-saúde. Então, uma maneira também de você estar divulgando saúde, mandando assim para os amigos e divulgando a comunidade Canção Nova. Mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com essas novidades sobre depressão.